meus queridos. Estou aqui mais uma vez, Flaviana Bernardes, no canal Carteira na Mão. Preparei uma aula para vocês muito interessante. Vou dar continuidade da matéria que foi vista, o Sistema Nacional de Trânsito. Agora eu vou falar do processo de habilitação. Caneta na mão, anotem as dicas. Vamos lá? O processo de habilitação. Todo candidato que queira dar início ao processo de habilitação, ele deve solicitar abertura junto ao órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, onde esse condutor é residente e domiciliado. Na aula do Sistema Nacional de Trânsito, onde eu falo dos órgãos normativos e órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito, eu falei de um órgão muito importante, que é o órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, que é o DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado. Então, o candidato ele deve solicitar abertura junto a este órgão, e é este órgão que vai acompanhar o processo de habilitação do candidato, e é ele mesmo que vai emitir o seu documento de habilitação, que seja a ACC, que seja a PPD, e após um ano com a PPD, a sua CNH definitiva. Então, aqui está o órgão, vou grifar para vocês, órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, gravem aí, né, que é o DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado. Cada estado terá o seu DETRAN, né, e você é residente no seu município, você vai solicitar a abertura do seu processo de habilitação, comprovar o seu endereço, né, apresentar o seu comprovante de endereço onde você é residente e domiciliado. Para tirar a habilitação, todo candidato tem que preencher os pré-requisitos. Então, quais são os pré-requisitos para tirar a habilitação? Os pré-requisitos são, então, pré é o que vem antes. Então, antes de dar início ao seu processo de habilitação, você tem que preencher a esses pré-requisitos, que são ser penalmente imputável. Esse ser penalmente imputável quer dizer ser maior de 18 anos, poder responder pelos seus próprios atos, poder ser processado na forma da lei. Ser penalmente imputável não é só ser maior de 18 anos, é poder responder pelos seus próprios atos, é poder ser processado na forma da lei. Então não é só ter a maioridade aqui no Brasil, 18 anos, é poder responder pelos seus próprios atos. Sempre busque a alternativa mais completa. Então, a mais completa é igual está aqui, eu grifei para você, tá? Ser penalmente imputável. Saber ler e escrever. Então, esse saber ler e escrever não exige escolaridade. Primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental, não tem escolaridade nenhuma. É apenas saber ler e escrever. Será alfabetizado. Então, não exige escolaridade. Alternativa que fala de qualquer escolaridade, você pode eliminar. É uma alternativa nula. Aqui, ter documento de identidade e CPF, que é o cadastro de pessoa física. Esse documento de identidade, às vezes o aluno fala assim, eu não consegui renovar minha identidade a tempo, porque às vezes está com foto antiga, eu posso apresentar um outro documento de identidade? Sim, uma carteira de trabalho, um passaporte, é um documento com foto. Então, você tem que apresentar um documento com foto. E o cadastro de pessoa física, que é o CPF, que você usa o número do CPF. No dia dos exames de direção ou de legislação, prova teórica ou prova prática, não é necessário apresentar o CPF, é o documento com foto. Mas você precisa do número dele. Às vezes, sua identidade já tem o número do seu CPF, você leva a identidade já com o número do seu CPF. Quanto tempo esse processo de habilitação ficar arquivado? Às vezes, o aluno pergunta para mim, quanto tempo eu tenho para tirar a carteira? Então, às vezes,
usam aqueles termos assim, quanto tempo vale a minha pauta, né? A gente falava essa pauta antigamente, a gente falava de pauta, né? Hoje em dia a gente fala que o processo de habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal por 12 meses, um ano. Então, o prazo desse processo é um ano. Você tem um ano para concluir o processo. Não concluiu um ano, você dá reinício para recomeçar. Mas o processo de habilitação, na validade um ano, ficará arquivado por um ano. 12 meses. Quem não poderá ser habilitado? Quem não poderá ser habilitado é quem estiver sob efeito de condenação penal por delito de trânsito. Então, ele cometeu um delito de trânsito, um crime de trânsito, ele não pode se habilitar. Também quem estiver sob efeito de suspensão, então está suspenso do direito de dirigir, ou proibição do uso da permissão para dirigir, que é a PPD, ou da habilitação, que é a CNH, já definitiva. Então, esses não poderão se habilitar. Vou falar agora dos exames e cursos para habilitação. O motorista, ele pode solicitar abertura para tirar a habilitação chamada ACC. ACC significa autorização para conduzir ciclomotores. Então, conduzir um ciclomotor. Eu vou fazer a definição de um ciclomotor para você. Aqui eu já vou falar também. Um ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas, com até 50 cilindradas e que atinge no máximo 50 km por hora. São as cinquentinhas, né? No máximo 50 cilindradas e 50 km por hora. E pode ter 2 ou 3 rodas. A ACC é uma habilitação. Você pode optar por tirar a ACC. Ou então você pode optar por tirar a categoria A, que também conduz ciclos motorizados de 2 ou 3 rodas com a cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos e a velocidade acima de 50 km por hora. São habilitações diferentes. Então, a CC não é categoria de habilitação, como categoria que vocês vão estudar. Tem a categoria A, B, C, D e E. Então, você não muda de categoria ou inclui categoria ACC. A CC é uma habilitação diferente. Você pode optar por tirar a CC. Quando você opta por tirar a CC, você vai poder conduzir apenas ciclomotores. Como eu disse, são as cinquentinhas. Aquela que vai até no máximo 50 cilindradas até 50 km por hora. Aí, é para tirar a habilitação, quais são os processos para tirar a CC? É bem parecido o processo para tirar uma habilitação A ou B, a habilitação inicial A ou B. O processo é bem parecido, com a carga horária um pouquinho diferente. Vamos lá, então? Exames e cursos para a habilitação, para tirar a habilitação ACC. Para tirar a habilitação ACC, o candidato deverá fazer avaliação médica, psicológica e psicotécnica, que é a primeira etapa do processo de habilitação, que é o exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica, que todos que queiram tirar a habilitação têm que passar por essa primeira etapa, que a gente falou psicotécnico. Vou na clínica fazer o psicotécnico, não é? Então, esse psicotécnico, você agora que está fazendo teoria, você precisa aprender o termo certo, que é usado para psicotécnico. Chama exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Eu vou entrar em detalhe para vocês. Para tirar a ACC, também tem que fazer esse psicotécnico. Aí tem que fazer a segunda etapa também do processo de habilitação, que é o curso teórico técnico. A carga horária aqui para fazer a ACC, para tirar a ACC, são 20 horas aula, com frequência mínima de 90%. A carga horária vocês vão ver que é bem diferente da carga horária para tirar a categoria inicial A ou B.
A prova teórica será com 15 questões. Necessários 60% de aprovação. O curso prático de direção serão 10 horas aula, também diferente da categoria A ou B. Então, as cargas horárias são todas diferentes. Depois vocês vão ver ali na categoria A e B que a carga horária vai mudar, tá? O exame para a categoria CC deverá ser feito em motopista. As aulas e os exames deverão ser feitos na motopista, que é um local já construído para essa prática. Agora tem uma observaçãozinha aqui. Quando o candidato for reprovado na prova teórica, ele vai poder repetir o novo exame após 5 dias da reprovação. Também é bem diferente aqui da categoria A ou B. Então, são 5 dias que ele tem que aguardar para submeter-se a um novo exame teórico. Ok? Então, eu expliquei para vocês o processo para tirar a CC, as etapas para tirar a CC, que praticamente as etapas são as mesmas. O que vai mudar são os prazos e as cargas horárias. Vamos lá, então, vou passar para vocês aqui bem detalhado. Prestem atenção, anotem se for necessário, assista a aula novamente, se for necessário. Vamos lá? Para a categoria A e B, todo candidato tem que solicitar a abertura ao processo de habilitação. Então, ele vai se inscrever, né? Então, ele vai se inscrever no órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Ele vai solicitar a abertura. Após solicitado a abertura, vai dar início ao processo de habilitação. Eu costumo resumir esse processo de habilitação em 3 etapas, para ficar mais fácil para você. Então, quais são as 3 etapas do processo de habilitação? Fácil de lembrar para a prova, porque são as etapas que vocês estão passando. Então, a primeira etapa chama-se Exame de Aptidão Física, Mental e Avaliação Psicológica. Então, esqueça aquele termo assim, só psicotécnico, né? Ah, vou lá na clínica fazer o psicotécnico, não é? Então, você vai lá na clínica fazer a avaliação, o exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Na primeira parte desse exame, você vai fazer a aptidão física e mental. Então, você vai passar pelo exame onde será avaliado seu estado de saúde, pressão arterial, batimentos cardíacos, coração. Se o candidato tem problemas de visão, usa lentes corretoras ou necessita usar lentes corretoras, ou se esse candidato tem visão monocular. O que é ter visão monocular? Mono é um só, cular, o olho, né? Então ele enxerga de um olho só. O candidato que tem visão monocular, ele pode tirar a carteira normalmente, só não pode depois pegar categorias profissionais. Ele vai tirar A ou B ou AB, depois não pode tirar C, D e E, não pode tirar profissional, mas pode tirar a carteira normalmente, A ou B ou AB. Depois, esse candidato vai passar por uma avaliação psicológica, onde será avaliado personalidade, coordenação motora, atenção, emoção e agressividade. A ansiedade também somada à excitabilidade. Essa é a primeira etapa do processo de habilitação. Seguindo, então, para a segunda etapa do processo de habilitação, que chama-se curso teórico técnico. O curso teórico técnico, provavelmente você que está me assistindo agora, está passando por esta etapa. E esta etapa eu vou te ajudar a passar por ela. Tem a carga horária obrigatória de 45 aulas, que é bem diferente da CC, a carga horária da CC, né? Essa carga horária aqui são 45 aulas. Vou grifar aqui para você. São 45 horas aula. Essas 45 horas aula terão a divisão. Aí tem a carga horária certa para cada matéria, para cada módulo.
Eu comecei com vocês na sequência certa. Então, nós dividimos em módulos: legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, cidadania e meio ambiente e mecânica. Então, são 5 módulos. Só que a legislação de trânsito é um módulo bem extenso. Então, eu dividi a legislação de trânsito em pequenos módulos. Então, são 18 aulas de legislação de trânsito. Mas a legislação de trânsito, quando eu falo assim, legislação de trânsito, o que está dentro da legislação de trânsito? No comecinho, que é a sequência certa da matéria, que eu estou fazendo os vídeos para vocês, que vão ser postados. Legislação de trânsito, aí está dentro da legislação o Sistema Nacional de Trânsito, processo de habilitação, veículos, sinalização e normas de conduta e circulação. Tudo isso é legislação de trânsito. E inclusive a carga horária maior é de legislação de trânsito. Depois segue aqui a direção defensiva. A direção defensiva tem a carga horária obrigatória de 16 aulas. Primeiros socorros, 4 aulas. Cidadania e meio ambiente, 4 aulas. E mecânica ou funcionamento de veículos de 2 e 4 rodas, são 3 aulas, somando 45 horas aula. Terminada a carga horária, 45 aulas, o candidato vai fazer a prova teórica, onde ele tem que fazer 70% de acerto. Então, aqui na teoria para a categoria A ou B, são 70% de acerto e a prova tem 30 questões. Questões fechadas, questões de múltipla escolha. São 30 questões, o candidato tem que fazer 70% de acerto. Então, tem que tirar quanto para passar? 21. Então, 21 pontos para passar, dá 70% de acerto em 30 questões. Então, a primeira etapa, exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica, o candidato passou por ela. Segunda etapa, curso teórico técnico, com a carga horária obrigatória de 45 aulas. A prova vale 30, então são 30 questões. O candidato tem que fazer 70% de acerto, então tem que tirar 21 pontos para passar. Passou na prova teórica, vai para a terceira e última etapa, que é a prática de direção veicular. A prática de direção veicular tem a carga horária obrigatória diferente para a categoria A e para a categoria B. Primeira habilitação, você vai optar por categoria A ou categoria B ou AB. A categoria A, o candidato deverá comprovar a prática mínima de 20 horas aula. Vou grifar aqui. Então, para a categoria A, a carga horária obrigatória são 20 horas aula, sendo 16 horas aula no período diurno e 4 horas aula no período noturno. Então, 16 horas aula no período diurno e 4 horas aulas no período noturno. Somando aqui, então, 20 horas aula. 20%, então, das aulas deverão ser no período noturno, onde a carga horária é 20, 4 aulas no período noturno. Para a categoria B, a carga horária obrigatória são 25 horas, são 25 aulas, sendo que cada aula terá 50 minutos. Cada aula, 50 minutos. Então, são 25 aulas de 50 minutos, onde 20 horas aulas, também tem aqui 20% das aulas noturnas. Então, são 20 horas aulas no período diurno e 5 horas aulas no período noturno. Dessas aulas, 5 aulas deverão ser feitas no simulador de direção. Então, 5 aulas deverão ser feitas no simulador de direção. Para a categoria B, terá o simulador, né? Então, o candidato tem que fazer 5 aulas no simulador de direção.
Recapitulando então, para a categoria B, são 25 aulas, sendo que 5 aulas deverão ser feitas no simulador, mais 5 aulas deverão ser feitas no período noturno. Então, 20% das aulas também da categoria B deverá ser feita no período noturno. Seguindo então, passando pelas 3 etapas do processo de habilitação, recapitulando: primeira etapa, aptidão física, mental e avaliação psicológica. Segunda etapa, curso teórico técnico. Terceira e última etapa é a prática de direção veicular, onde para a categoria A são 20 horas aulas e para a categoria B são 25 aulas de 50 minutos cada aula. Para a categoria A e categoria B, 20% das aulas deverão ser noturnas.